E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana eu realizei um projeto pessoal onde eu peguei um modelo de inteligência artificial local, né, então eu executei no meu computador pessoal, para fazer o processamento de um documento com mais de 50 mil exemplos JSON para treinar um modelo personalizado que eu estou trabalhando. Foi uma experiência bem interessante, eu descrevi ela num artigo no meu Substack, o artigo esse aqui, Poder dos Small Language Models e como que eu transformei 11 dias em processamento em apenas 48 horas, sem gastar nada de tokens. Toda a ideia do projeto, como que eu pensei, como que eu arquitetei para ter esse ganho de performance, eu descrevi aqui. Vou deixar o link do meu Substack na descrição, recomendo que você assine ele para receber no seu e-mail notícias, artigos que eu vou escrever dos experimentos que eu faço. Terminando de escrever esse artigo, eu li esse outro aqui do XDA Developers, escrito pelo Adam Conway, onde ele conta também a experiência dele executando inteligência artificial local, mas dizendo que ele não confia para algumas tarefas. E eu gostaria de reagir a esse artigo junto de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Alex Araújo, sou cientista da computação, e nesse canal eu troco uma ideia com vocês sobre tecnologia da informação, inteligência artificial. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, dá aquele tapa no sininho para você não perder as atualizações e bora lá reagir esse artigo. Bom, nesse artigo o Adam já começa dando alguns argumentos do porquê que ele não usa LLMs locais para certas tarefas. Já vou adiantando que muitos deles eu concordo porque são constatações da realidade. Os primeiros, inclusive, são com questões de hardware. Não importa se você pretende executar um modelo pequeno, você nunca vai executar um modelo grande o suficiente para ter a mesma performance do que um que você contrata no API. Um ChatGPT, um Gemini da vida, um Cloud. O hardware disponível para o público geral é diferente do hardware disponível para empresas, para data centers, então a gente nunca vai ter o mesmo poder de processamento, apesar de conseguir executar sim muitos modelos interessantes para tarefas do dia a dia, para tarefas especializadas. Então ele dá até aqui alguns exemplos de limitações que a gente tem. Para a maioria das placas de vídeo que a gente tem no mercado aí, com 24 GB de VRAM no máximo, uma placa única, né? Se você não precisando comprar várias delas para juntar e fazer um SLI e aumentar o poder computacional, ele trouxe aqui uma tabelinha com quais modelos você consegue executar. Então, se sua placa de vídeo tem entre 4 e 6 de VRAM, você consegue executar modelos de 3 a 4 bilhões de parâmetros. De 8 a 12, de 7 a 14 bi. Essa execução também leva em conta a quantização do modelo. Se ele é um modelo quantizado, dependendo do número de quantização, ele vai ocupar um espaço menor. Mas aí ele vai ter perda na qualidade da inferência dele, porque os números vão ter menos precisão na hora de ele fazer o relacionamento dos vetores. Então é algo que você tem que pesar no seu projeto se você estiver pensando em utilizar modelos de IA local. Então, uma fórmula rápida que ele dá aqui para você calcular qual que é o modelo máximo, digamos assim, que você consegue executar na sua placa, é a cada 1 GB de VRAM que você tem, você consegue executar um modelo de 1 bilhão de parâmetros. Nunca é uma conta certinha, sempre ele dá aqui uma porcentagem, né? 1 GB mais uns 20% de uma sobra ali para você ter espaço para inferência, para você ter espaço para janela de contexto. Mas mesmo assim, mesmo você juntando várias placas, você nunca vai conseguir chegar na mesma performance de um modelo na nuvem. Modelos na nuvem, eles continuam ficando cada vez maiores, com maior janela de contexto, com maior número de parâmetros, e dificilmente a gente vai conseguir executar algo parecido no hardware local com as limitações que a gente tem hoje. A não ser que você tenha uma grana violenta, meu amigo. Aí você faz o que você quiser. Com dinheiro a gente resolve qualquer problema, né? Outros pontos que ele também dá de vantagem para os modelos em nuvem em relação aos modelos locais são algumas funções que já são embutidas nos modelos em nuvem que muita gente nem percebe. Por exemplo, uso de ferramentas, as tools, por modelos em nuvem é muito mais efetivo do que por modelos locais. Por mais que modelos locais consigam executar ferramentas, eles às vezes não conseguem executar instruções negativas. Então, por exemplo, não use ferramenta X, ele pode ir lá e usar a ferramenta. Pelo fato deles
terem, né, uma inteligência um pouco menor, eles terem menos número de parâmetros, eles podem ser um pouco voláteis. Em comparação com modelos em nuvem, eles têm um uso de ferramentas muito maior, conseguem orquestrar isso muito melhor. Principalmente se você pensa em fazer uso agêntico dessas ferramentas, é mais indicado um modelo em nuvem. Um outro ponto é sobre alguns tratamentos que os modelos em nuvem têm em relação aos modelos locais não têm, como por exemplo o Prompt Enhancing. Então, não sei se vocês já pegaram alguma instrução, algum prompt e enviaram para o Gemini ou para o ChatGPT que era bem genérico e mesmo assim ele conseguiu interpretar a sua intenção com aquele prompt e devolver a resposta que você queria. É porque tem uma ferramenta chamada Prompt Enhancing que, de acordo com o fabricante, muda, mas geralmente é um modelo intermediário entre você e o modelo principal, que ele pega o seu prompt e um pouco do histórico das mensagens. Ele faz uma análise para entender a sua intenção com aquele prompt e ele reescreve o seu texto antes de mandar para o modelo principal. Então isso faz com que o modelo principal consiga entender melhor a sua intenção e consiga devolver a resposta esperada para você. Outras ferramentas são guardrails, são também as capacidades multimodais melhoradas. Então, se você envia uma imagem e um texto para você executar uma instrução, um modelo em nuvem, por ter mais capacidade computacional, vai conseguir trabalhar melhor com exemplos multimodais. Outro ponto também é com questão do hardware. Ao você pagar uma API, ao você pagar por um serviço do ChatGPT, do Gemini, você está terceirizando essa responsabilidade. Você não precisa se preocupar com depreciação do seu hardware, temperatura das placas. Então, uma dor de cabeça a menos que você tem. Porém, os modelos de LLM locais, eles são muito bons em alguns pontos, principalmente quando envolvem trabalhos que você precisa de privacidade ou de governança completa, de controle sobre o que você está fazendo, sobre o que você está executando e sobre os dados que você está trabalhando com aquele modelo. Então, situações onde envolvem dados sensíveis de pessoas, é mais interessante você pegar e trabalhar com modelos locais antes de enviar para um modelo público. Outra coisa que modelos locais também funcionam muito bem, tarefas simples, tarefas corriqueiras, que você consegue executar uma automação ali, e você executa isso várias vezes ao dia, então pode ser que você consiga executar isso no modelo local com o mesmo nível de qualidade que o modelo em nuvem, e você está economizando dinheiro com isso. Ao invés de mandar tokens para a nuvem, você executa na sua máquina local. Se você precisa fazer, por exemplo, uma busca de documentos internos, e que são documentos com sigilo industrial, sigilo empresarial, são diretrizes da sua empresa que você não quer que isso fique vazando, modelos locais também funcionam muito bem. Então, cada ferramenta tem o seu lugar específico. Esse é um ponto que ele finaliza o artigo que eu concordo 100%. Apesar das desvantagens de modelos locais, eu ainda continuo muito crente de que eles agregam um alto valor para as empresas, e eu creio que o futuro vão ser de modelos pequenos e não mais os modelos gigantes. Como a gente está chegando em limitações de mercado, com hardware ficando mais caro, eu acredito que as pesquisas vão voltar para o desenvolvimento de modelos menores e mais capazes, do que a gente ficar apostando em modelos grandes, inchados, que demandam de muito mais hardware e que a gente já não está conseguindo suprir naturalmente. De qualquer maneira, ele encerrando aqui o artigo, ele diz para não escolher lados, né, pegar a ferramenta correta para o trabalho certo. Eu concordo absolutamente com ele. Então, dependendo da sua situação, escolha a ferramenta certa, não fique sendo advogado de um tipo de modelo só, não seja um dependente do ChatGPT, não seja um dependente do Gemini. Saiba escolher com inteligência e orquestrar de acordo com a sua necessidade real o tipo de modelo que você precisa. Porque às vezes, por preguiça, você pode estar jogando muito dinheiro fora e desperdiçando tokens que não eram necessários ser enviados para uma API, ou até mesmo transitando informações que não deveriam nem sair de dentro da sua empresa. Eu quero ver os comentários de vocês agora, se vocês têm experiências hospedando modelos locais nas suas empresas ou em projetos pessoais, como que vocês usam. Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia legal sobre esse assunto, e eu espero vocês no próximo vídeo. Falou, pessoal!